Oi, pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar a respeito de vulvodínia? Talvez esse termo mais técnico você nunca tenha ouvido falar. Ele não é muito conhecido da população, mas provavelmente você deve ter ouvido alguém falar a respeito dos sintomas ou às vezes até você mesma pode ser que tenha os sintomas de vulvodínia. A vulvodínia, ela é uma dor, uma irritação, um desconforto na vulva, que é essa região aqui mais externa, que a gente tem contato e que a gente consegue enxergar. A vagina, que é esse canal aqui que liga a vulva ao útero, ela não está inclusa no diagnóstico da vulvodínia. A vulvodínia é só essa região aqui de fora. E a gente, quando tem vulvodínia, tem uma sensação de desconforto que pode ser localizada. Então, eu posso ter desconforto só na região do clitóris, por exemplo, só na região aqui do vestíbulo, ou ela pode ser generalizada. Então, toda a minha vulva arde, toda a minha vulva queima, toda a minha vulva tá irritada, toda a minha vulva dói. Isso pode acontecer de forma provocada. Então, eu tive relação sexual, eu sei que eu vou ficar mal, que eu vou passar alguns dias com dor, que eu vou ficar com ardência, que eu vou ficar desconfortável. Ou eu usei um produto específico, eu andei de bicicleta, eu coloquei uma calça jeans. Ela pode ser provocada por alguma coisa ou simplesmente ela vem, ela está aí e não importa o que eu faça, eu sinto dor, eu sinto ardência, eu sinto desconforto. Então esse é o dia a dia de uma mulher que tem vulvodínia. Como você pode perceber, é um dia a dia muito difícil. Não só pela doença em si, pelo desconforto, pela dor, mas também porque é uma doença que ela é de difícil diagnóstico. Então, muitas vezes essas mulheres, elas procuram atendimento médico e não conseguem encontrar nada que possa justificar tanto desconforto, tanta dor. Isso porque a vulvodínia, ela é uma doença de diagnóstico de exclusão, que a gente fala. Então, depois que eu procurei tudo e não encontrei uma resposta, aí eu posso falar que essa mulher tem vulvodínia. E o diagnóstico, ele é basicamente clínico. Então, o médico vai olhar para você, ele vai te examinar, ele vai fazer alguns toques e avaliações específicas e de acordo com a sua história e com os exames complementares que eventualmente pode ser que ele peça, ele vai fazer esse diagnóstico. E esse diagnóstico é de exclusão de quê? Que outras doenças que podem me confundir a respeito da vulvodínia. Então, o mais comum, disparado, são as infecções. Qualquer tipo de infecção vaginal ou local pode fazer com que eu tenha esse tipo de sintoma, de dor, de desconforto, de mal-estar. Então, a gente precisa descartar as infecções, a gente precisa descartar alterações de pele, liquenificação, doenças de pele em geral, irritações que possam estar naquela região e fazer com que você se sinta desconfortável. A gente precisa descartar doenças neuropáticas, neurológicas, que eventualmente podem alguma lesão de nervo específico naquele local. A gente precisa descartar tumores. Então, feito todo esse processo, feito toda essa avaliação, aí se dá o diagnóstico de que existe vulvodínia. É uma doença que a gente não tem muitas informações, não se sabe, você não pega a vulvodínia, simplesmente ela desenvolve. E ela pode ser desenvolvida em qualquer fase da vida. Então, não é uma coisa de mulheres mais velhas ou mulheres mais jovens. Qualquer fase da vida você pode vir a ter a vulvodínia. E como é que é o tratamento dessa doença? O que a gente faz em relação às mulheres que têm isso? Então, uma parte do tratamento está relacionado com mudanças comportamentais. O tipo de sabonete que eu uso, o tipo de produto que eu uso na minha roupa íntima, o tipo de roupa íntima que eu uso, tudo isso pode interferir nessas sensações de desconforto, de ardência, de mal-estar, de dor. A gente também pode utilizar medicação, tanto medicação tópica, então pomadas, cremes que vão agir no local, cremes para tirar dor, cremes para anestesiar, cremes com medicamentos propriamente ditos que você pode comprar ou manipular. A gente pode utilizar
medicamentos sistêmicos, então pode ser que você tome comprimidos para fazer o controle dessa vulvodínia. E eventualmente pode ser que tenha que fazer algumas intervenções mais invasivas. Então, utilizar botox, utilizar lidocaína injetável, são diversas formas de acompanhamento de tratamento que precisam ser avaliadas individualmente. Então, é fundamental que você procure atendimento médico e relate esse tipo de queixa que você está com dor ou desconforto há um tempo considerável, né, mais de 3 meses, e aí ele vai avaliar o que é necessário. Além do ginecologista, um dos profissionais que a gente mais tem contato com esse tipo de queixa, quando a gente tem vulvodínia, é com fisioterapeuta. Isso porque a fisioterapia pode oferecer diversos tratamentos que vão ajudar também a diminuir um pouquinho dessa dor, diminuir um pouco da tensão local e fazer com que você se sinta melhor. É uma doença crônica, não necessariamente tem cura, pode ser que ela seja curada, mas existem mulheres que passam a vida com esse tipo de problema, que não conseguem resolver de uma forma definitiva, mas é uma doença que tem tratamento. Então é importante que você esteja sendo acompanhada por algum tipo de profissional de saúde para poder melhorar esses sintomas. E é importante que você converse com seu parceiro também, porque isso é uma outra dificuldade, a gente poder explicar para o nosso parceiro que a gente tem uma doença que não tem um exame específico, que não tem um diagnóstico específico, mas que ela tá lá, ela existe, ela causa dor e ela dificulta. E em alguns casos é necessário também a gente associar, além do tratamento com fisioterapeuta, a gente fazer um tratamento com psicólogo. Pode parecer estranho, mas a terapia nessas situações ela é fundamental, porque a gente está lidando com uma doença crônica, com uma doença difícil, com uma doença que muitas vezes passou anos sem diagnóstico e trazendo diversos tipos de prejuízo para a vida daquela pessoa. E, querendo ou não, esse tipo de doença, ela tem interferência emocional também. Então, quanto melhor você ficar, emocionalmente falando, menos dor você vai sentir, menos incômodo você vai sentir. Além disso, você pode associar no seu tratamento atividade física regular, uso de terapias alternativas, como por exemplo a acupuntura e outras práticas que vão ajudar muito na melhora dos sintomas e, como eu falei, eventualmente pode até curar. A vulvodínia é uma doença que não é brincadeira, ela existe, ela incomoda mesmo e ela, como eu já falei e repito e reforço, é de difícil diagnóstico. Então, se você tiver desconforto na hora da relação sexual, se você tiver desconforto na vulva, dor, ardência, pontada, incômodo nessa região, marque consulta com o ginecologista o mais breve possível para que ele possa fazer o diagnóstico e você possa começar a fazer o tratamento de maneira mais célere. Se você tiver alguma dúvida, tiver uma sugestão, se você quiser compartilhar, dividir alguma coisa, vai ser um grande prazer poder ouvir a sua história, compartilhar um pouquinho da trocar conhecimento. Pode mandar mensagem. Então hoje a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.